nós lemos, ela leu para mim O Homem que Amava os Cachorros, do Padura. Dos melhores nós adoramos livros na minha vida. Eu adorei aquele livro. É o melhor livro que eu li na minha vida, eu conto depois. Que eu não li, você que leu. Você ouviu um trechinho de uma conversa da escritora Ruth Rocha com a irmã dela, Hilda Machado Lorck. A gente foi até a casa da Ruth, em São Paulo, para falar sobre as leituras que elas fazem juntas. Ruth e Hilda são irmãs. Foram colegas na Escola de Sociologia e Política de São Paulo. São amigas e comadres. E há alguns anos compartilham também as leituras. Por causa de um problema de visão da Ruth, a Hilda passou a ler para ela. Eu sou a Flávia Santos, livreira e coordenadora da Megafauna. Hoje quem está aqui comigo é o Flávio, que também trabalha com a gente como livreiro. Oi, pessoal. Eu sou Flávio Augusto. Este é o Livros no Centro, o podcast da livraria Megafauna. A cada edição, a gente te conta uma história diferente de leitores, escritores e dos livros que fazem parte da vida deles. E claro, a gente também vai te recomendar boas leituras. Vai que uma dessas recomendações não encontra um leitor inusitado e vira um caso para a gente contar aqui. Então, para começar, a Rita Palmeira vai contar pra gente o encontro que ela teve com a Ruth Rocha. E vai contar a história da Ruth e da sua família com os livros. E aí, faz quanto tempo que a Hilda começou a ler? Eu acho aqui pelo livro, que foi 2017. Muitos anos, né? 2017, eu acho. Eu achei os primeiros. Só 2017? Poxa, Hilda. 2017. E é mesmo, nós lemos A Ilusão da Alma, do Janete. Lemos? Não me lembro. Também não lembro mais. 2015. Não foi, não. O Irmão Alemão você leu sozinha? Talvez porque a pandemia foi 2020. Então, talvez nós estivéssemos lendo 17, 18, 19. Já era bastante, 3 anos. Não adianta telefonar para a casa da escritora Ruth Rocha entre 4 e 5 da tarde, porque ninguém vai atender. Diariamente, nesse horário, ela está em uma ligação muito mais importante do que qualquer outra. Com a irmã, Hilda, virando as páginas de um romance ou de um livro de sociologia. Na portaria do condomínio da Hilda, está até avisado. Quem quiser falar com ela nesse horário, que vá até a casa e bata na porta. Eu faço assim, vou te contar como eu faço. Eu ponho a poltrona, ponho uma almofada grande assim no meu colo, ponho o livro aqui na almofada, assim, porque eu tenho que segurar o telefone. Então, uma coisa eu seguro, na outra eu vou virando a página, de óculos, e vou lendo. Aí, quando eu pergunto para ela, esse pedaço, você entendeu? Não entendi muito bem, aí eu leio outra vez. Ela é louca pra voltar, viu? Ela volta, ela desconfia que eu não ouvi. Não, e agora aconteceu uma coisa, com a minha gripe, nós ficamos muito tempo sem ler, nós já estávamos aqui no capítulo 10. Aí eu falei para Ruth, nós estamos perdendo o fio, vamos voltar para trás. Recomeçamos no capítulo 7, então estamos relendo, ainda não chegamos no capítulo 10, está aqui ainda. Então nós lemos Guerra e Paz, nós lemos Os Irmãos Karamazov, nós lemos Ana Karenina, nós lemos... Livros grandes, né? Não é? Tudo grande. Escravidão, o primeiro Escravidão, lemos lemos. Nós lemos, agora é tudo você, Metrópole à Beira-Mar, do Rui Castro, nós lemos do Barack Obama, Terra Prometida, da Isabel Allende, lemos Longa Pétala de Mar, do Rui Castro, lemos A Noite do Meu Bem, do Michel Houellebecq, lemos Submissão. Lembra aquele livro aí? O que acharam? A Hilda é a irmã mais velha. Nasceu no Rio de Janeiro, em 1929, e veio para São Paulo ainda bebê. A Ruth já nasceu aqui 2 anos depois. Eu gosto de contar a minha idade porque eu tenho 92 anos, mas eu só aparento 91. Foi guiada pela irmã, quando as duas ainda eram meninas, que a Ruth, uma das principais escritoras de literatura infanto-juvenil do país, começou a ler. A Hilda apresentou para ela a Biblioteca Circulante, no bairro da República, em São Paulo,
que hoje a gente conhece como Biblioteca Mário de Andrade. Nós morávamos na Vida Rebouças. Nós pegávamos o ônibus e íamos lá no centro. Não tinha perigo, não tinha nada. Eu com 15 anos, ela com 13. Foi aí que ela ficou encantada com tantos livros. Naquele tempo a gente procurava nas estantes e escolhia os livros. E eu, quando vi aquela quantidade de livros, falei, tenho que ler todos. Eu tenho que ler todos. Comecei a ler assim, seguidinho. Eu li a letra S, eu li o Paulo Setúbal inteiro. Foi quando começou a conhecer seus autores preferidos, Fernando Pessoa, Manuel Bandeira, Machado de Assis e Guimarães Rosa. Mas, para ser franca, eu preciso contar que a paixão da Ruth pela literatura não veio só da biblioteca apresentada pela irmã. Veio também de um trabalho escolar sobre o livro A Cidade e as Serras, que, por acaso, ela não tinha lido. Fiz o trabalho e tirei a nota mais alta da classe. Eu tirei 8 e eu não tinha lido. Aí fiquei morrendo de vergonha e fui ler. E me entusiasmei muito essa de Queiroz. Aí li essa de Queiroz inteiro e eu percebi o que era literatura. Sabe, que era um livro bom. Ruth Rocha escreveu 215 livros. Em mais de 50 anos de carreira, ela venceu o Prêmio Jabuti 8 vezes, se tornou membro da Academia Paulista de Letras e ajudou a formar gerações e gerações de leitores. Só por curiosidade, depois de ouvir esse episódio, deixa um comentário no nosso Instagram para contar se Marcelo Marmelo Martelo foi uma das primeiras leituras de que você se lembra. A história do menino perguntador que inventava palavras marcou a história do mercado editorial infanto-juvenil brasileiro. Passou pela estante de milhões de crianças e adultos no país inteiro. E não só o Marcelo, o personagem que queria que o nome do cachorro fosse Latildo e para quem o mundo faria mais sentido se o leite fosse chamado suco de vaca. Nesse meio século de escrita, a Ruth criou um mundo inteiro povoado por reis, camaleões, coelhos e borboletas para contar histórias e falar, com humor e graça, sobre temas que nem sempre eram direcionados a crianças. E para Ruth, muito disso é resultado das obras que passaram pela vida dela. Numa das entrevistas que deu quando completou 90 anos, em 2021, ela disse que um escritor é feito da união dos livros que leu. Só que, faz uns anos, ela se viu tendo de reduzir o ritmo com que se aproxima do mundo virando páginas. Eu tenho glaucoma, eu tenho um olho cego e o outro enxerga. Então eu leio, mas me cansa. Tá. Mas faz muitos anos já isso. Eu não leio muito. Eu leio um artigo, paro e descanso a vista. Ainda não muito chegada nos audiolivros, a Ruth se viu privada de uma parte importante da sua rotina, do seu trabalho, da sua vida. Então, pela segunda vez na vida, a Hilda guiou a irmã pela biblioteca. E gosto muito de ler para Ruth, porque nós duas conversamos sobre... Primeiro nós escolhemos juntas os livros e depois nós gostamos dos mesmos assuntos, porque nós duas fizemos sociologia e política juntas, em classe, em anos diferentes, mas fizemos... Então nós temos mais ou menos os mesmos interesses. As duas nós gostamos muito de ler e gostamos muito de acompanhar uma da outra, porque eu digo sempre que a Ruth sempre foi minha melhor amiga. Essa história começou por volta de 2015 e 2016. Aos sábados, a Ruth ia na casa da Hilda, almoçava, deitava no sofá e ficava ouvindo a leitura da irmã. Aí, eventualmente, elas tomavam um lanche e a Ruth voltava para casa. Era um programa de fim de semana das duas. No dia que a gente fez a entrevista, a Ruth trouxe para nos mostrar um caderninho amarelo em cuja capa há um passarinho segurando livros pelo bico. Lá ela anota todos os livros que lê já faz alguns anos e também os livros que a irmã lê para ela. Juntas estão agora no 53º título. Inauguram a lista os livros O Homem que Amava os Cachorros, do Leonardo Padura, e Trópicos Utópicos, do Eduardo Janetti, que, aliás, elas leram juntas mais de uma vez. Bom, conta mais ou menos quantos livros nós lemos na pandemia. Mais de 20, né? Muito mais. Em 2020, durante o isolamento, o encontro presencial foi substituído pela ligação telefônica.
Mas o tempo dedicado à leitura compartilhada só aumentou. Nós líamos todos os dias, inclusive sábado, domingo, feriado. Todo dia, às 4 horas, nós sentamos e lemos. E é muito bom para nós duas. Eu sempre digo, mas você faz isso para sua irmã. Olha, eu me divirto tanto quanto ela. Seriamente. Claro. Você pode entender, porque nós conversamos sobre as coisas. Então, às vezes eu leio um parágrafo. Você entendeu esse parágrafo? Não entendi. Então vamos ler outra vez. Mas que coisas esquisitas, é aí que a gente conversa. Então é um livro que fica vivo. E aí vocês comentam, meu Deus, olha o que aconteceu. Isso. Tem a leitura, assim. E aí ficam falando. E conversamos sobre o livro, E voltamos. Aí uma fala assim, que coisa incrível, você sabia isso? Aí a outra fala, não sabia não, eu sabia. Agora, as irmãs estão lendo O Despertar de Tudo, uma nova história da humanidade, de David Graeber e David Wengrow. E ele é um livro que fala de antropologia, porque a pergunta do livro é por que existem classes sociais, por que existe diferença social. Então ele vai examinando as sociedades mais antigas para ver onde surgiu a diferença social. Mas o que é mais impressionante para nós duas é que eu me formei em 1954. Saí da faculdade, estava me especializando em economia, acabei parando, largando, fazendo outras coisas. E as coisas que aconteceram, as descobertas de antropologia, depois que nós duas saímos. Então aí em 1960, eu não estava mais na faculdade, então fizeram uma pesquisa assim. Então eles vão mostrando que não tem essa ordem que nós aprendemos, que a pessoa era coletor, do coletor passava para a agricultura, que não foi nada assim, que foi tudo misturado, e vão dando os exemplos e as pesquisas. E nós estamos encantadas. Por que a agricultura não se desenvolveu mais cedo? Desde que a nossa espécie existe, houve apenas 2 períodos com clima quente o suficiente para sustentar uma economia agrária durante o tempo necessário para que deixasse marcas nos registros arqueológicos. O primeiro foi o período interglacial, eemiano, por volta de 130 mil anos atrás. Então, as temperaturas globais se estabilizaram em níveis ligeiramente superiores aos atuais, permitindo a difusão das florestas boreais ao norte até o Alasca e a Finlândia. Hipopótamos se banhavam nos rios Tâmisa e Reno, mas o impacto sobre as populações humanas foi limitado pelo âmbito geográfico restrito em que viviam. Continua ou paro? Esse trechinho que a Hilda leu pra gente é de O Despertar de Tudo, uma nova história da humanidade, do David Graeber e do David Wengrow, em tradução do Cláudio Marcondes e da Denise Botman. O livro saiu pela Companhia das Letras em 2022. A ideia da leitura compartilhada tomou forma por causa dessa nova condição da Ruth. Mas a contação de história já era um hábito antigo para as duas, ainda que, como você vai poder notar, a curadoria tenha mudado um pouco. Começou com uma história familiar, uma contação de histórias familiar, porque meu avô contava histórias maravilhosamente e minha mãe lia livros, lia Monteiro Lobato, lia opção de coisa. As duas lembraram que o avô gostava dos Irmãos Grimm, de Hans Christian Andersen, contava fábulas e histórias das 1001 Noites, e oralmente adaptava as histórias à cultura popular brasileira. Pelos relatos das duas, fiquei com a sensação de que elas vêm de uma família de leitores, claro, mas muito bem-humorada, criativa e, sobretudo, falante. Para você ter uma ideia, nós duas e os outros 3, 10 anos depois, mesmo pai, mesma mãe. E nós nos reuníamos na mesa da sala de jantar e conversávamos muito. Sabe aquelas cenas de filme com a casa cheia e todo mundo falando ao mesmo tempo? Nós somos conversadores todos. Sei. Meu pai já era. Meu pai era uma pessoa muito democrática. Logo ele moço, teve 2 filhas, depois teve mais 3, mas nós éramos 2 meninas. Mas ele nos tratava como se fossem meninos. Quer dizer, como se fosse um sexo neutro.
Não, por exemplo, intelectualmente, ele nos tratava... Tinha só que menina com boneca, não sei o quê. Ele, quando teve a Segunda Guerra Mundial, em 1939, ela tinha... Eu tinha 10 anos, ele tinha 8. Ele comprou um mapa da guerra, né? E marcou. Falou, vou marcar os lugares, ó, é aqui que eles estão. Não sei a guerra, como é que estava correndo, ele contava pra gente. Ouvir a Hilda e a Ruth contarem como o pai valorizava a inteligência das filhas ainda novas me fez pensar na obra da própria Ruth e em como ela considera a autonomia das crianças. Ruth Rocha escreve sobre os mais variados assuntos, muitos deles bastante duros, embora os livros tenham sempre uma perspectiva otimista. Ela já escreveu histórias sobre justiça, autoritarismo e democracia, sobre relações afetivas. Adaptou para as crianças o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos e também os clássicos Ilíada e Odisseia, do Homero. A estreia da Ruth Rocha na literatura, aliás, fala sobre preconceito e foi motivada por um questionamento da filha sobre desigualdade racial quando ela era criança. Mariana me perguntou por que preto é pobre. Eu falei, eu tenho que começar a falar disso com ela. Inventei uma história que era Romeu e Julieta, a borboleta, eram 2 borboletas, uma azul e uma amarela. E elas não podiam brincar juntas, ficaram de cor diferente. Romeu e Julieta saiu pela primeira vez na revista Recreio, publicação que mais tarde foi dirigida por ela. E o primeiro livro, Palavras, Muitas Palavras, veio pouco tempo depois, em 1976. E a Mariana, filha da Ruth, cresceu. Escreveu o livro com a mãe, teve filho. Bom, meu nome é Pedro, eu tenho 25 anos e minha profissão é ser neto da Ruth Rocha. Não é minha profissão, mas é minha coisa favorita. Uma das atribuições da profissão neto da Ruth Rocha é assumir o cargo de personagem das histórias da avó. Junto com o irmão mais velho, o Pedro inspira a série de 8 livros Miguel e Pedrinho. Que contava histórias pra minha mãe e tudo mais. E aí, depois de um tempo, ela, uma vez que a gente estava em casa, meus pais tinham saído e tava minha avó cuidando de mim e do meu irmão. E aí ela contou uma história sobre o fato de que o irmãozinho mais novo atrapalhava o mais velho. Porque o mais velho tem uma brincadeira diferente. Eu tinha 3 anos de diferença pro meu irmão mais velho. E aí ela contou essa história e virou história ilustrada pelo meu avô dos tatuzinhos. Sim. E eu tenho os tatuzinhos registrados na minha pele. Um desenho do meu irmão, inspirado nos desenhos do meu avô, dos tatus. Okay. E é esse o tanto que eu gosto de ser neto da Ruth Rocha. Fiz uma tatuagem. Hoje é o Pedro quem conta histórias para a avó. Durante a pandemia, ele aderiu à farra das leituras compartilhadas em família. E a atividade virou um programa semanal dos 2. Eu liguei para minha avó porque eu li uma crônica, aquela Defenestrar. Do Veríssimo Luiz. Exatamente. Mas aí eu li para ela Defenestrar, que é sobre o verbo defenestrar, sobre como é um verbo que caiu em desuso, mas é muito gozado esse verbo. Eu imagino que ele é engraçado. É muito engraçado. E o texto é muito engraçado. Eu achei engraçado porque eu achei a cara da minha avó por causa do Marcelo, que fica tanto pensando sobre as palavras e tudo mais. E a gente leu por telefone só uma vez. E a gente acabou criando gosto, sabe? Aí eu li no telefone mais poucas coisas pra você. Aí a gente criou essa rotina. Ela e a Hilda tinha. Exatamente. Na verdade, a ideia inicial era eu ler coisas que ela tinha pegado de revista e jornal, tudo mais, que ela não tava conseguindo ler. Uns recortes e tudo mais. Então a gente leu umas 4 crônicas do Antônio Prata, que ela tinha recortado da Folha. E aí a gente começou lendo esses recortes, mas rapidamente um dos recortes era sobre um livro chamado Mordaça. E a gente viu que era sobre música, sobre censura. E nesta casa a gente conversa muito sobre música e sobre política. E foi uma farra, porque Mordaça são entrevistas com esses artistas que foram censurados durante a ditadura, e eles falam das próprias músicas, ou às vezes o autor fala de alguma música. Programa sobre isso é incrível, como eles tapeavam. Sim, então tem como eles tapeavam a censura. Então tem uma das entrevistas, é super interessante, é o office boy de uma gravadora que jogava bola com os caras da censura e batia papo com eles e falava, pô,
deixa isso aí, você disse que é mó legal, deixa liberar. Então, E aí liberavam. Então eles falam que é um herói. A gente lia esse livro sobre censura e ia ouvindo as músicas censuradas. De novo, não dá para deixar de lembrar das curvas que a própria Ruth fez para desviar da mira da censura suas críticas à ditadura. Um dos livros mais famosos dela é O Reizinho Mandão, publicado durante o regime militar. No enredo, o rei decide que não quer mais que as pessoas falem. E depois de tanto tempo em silêncio, o povo não lembra mais como falar. Inclusive, puxando a brasa para a nossa sardinha aqui, no ano passado, lá na Megafauna, a gente organizou a Temporada contra a Tirania, que faz parte do nosso projeto de temporadas, em que a livraria dedica sua programação a um tema específico. Já fizemos a temporada no inferno, a temporada no futuro e, no ano passado, essa temporada contra a tirania. Convidamos um grupo de autores ligados ao Teatro Oficina para fazerem uma leitura do livro da Ruth, O Reizinho Mandão. E ficou muito legal. Dá para ver um trechinho no nosso canal no YouTube ou no nosso site. E vocês falaram de música, que música que vocês gostam? A gente é MPB. E bem dessa época que a gente conversa sobre, né? A gente vê Chico, Caetano, Gil, Tom, todo mundo. A gente ouve de tudo, mas a gente conversa... Samba, Cartola, Nelson Cavaquinho, Paulinho da Viola... A gente ouve, principalmente, a gente conversa mais sobre música brasileira. E é isso, esse livro encaixou que nem uma luva exatamente por causa disso, sabe? E esse foi o livro de estreia dessa parceria. E já aconteceu de os três lerem juntos? Vocês três? Não. Se tá nós três, a gente fica batendo papo e a gente não lê nada. A gente vai embora conversando. Pedro acabou de ler para a avó 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. É um livro que eu mais gostei na minha vida. Eu já tinha lido, mas eu gostei de ler com ele. Quando ela falou isso que leu, eu falei, eu também vou reler. E o livro está lá na minha cabeceira. Agora eu vou reler. Mas como que foi isso de voltar ao livro? Porque você já tinha lido. Foi fantástico, eu não lembrava direito. E você não tinha gostado tanto da primeira vez? Gostei, era um livro que eu gostava muito. Mas quando eu li a segunda, tanto que topei ler a segunda vez. Eu queria que ele lesse. Mas tem uma coisa engraçada da leitura desse livro, é que eu leio com minha avó, agora eu tô lendo 2 vezes por semana. Antes eu li uma só. E eu falava que ler esse livro parecia ouvir fofoca de família. Porque você chegava na próxima semana, abria o livro e falava, o que eles aprontaram dessa vez? Vamos ver, como é que a cidade tá? O que tá acontecendo? E a gente lia, e era uma delícia, porque a gente lia essas histórias e aí deixava uma semana pra fermentar aquilo dentro da gente, sabe? 100 Anos de Solidão é um clássico colombiano, um clássico latino-americano e um clássico mundial. A saga dos Buendia, narrada em 450 páginas, arrebanhou leitores em todos os continentes e ajudou a catapultar Garcia Marques ao panteão dos autores capazes de escrever um clássico que é também popular, e fez dele um dos autores mais importantes do século passado. Gabo, como era conhecido, é desses poucos autores que promovem discussões quando alguém lança um "Meu Garcia Marques preferido é O Amor nos Tempos do Cólera". Sempre haverá na sala alguém que dirá: "Que bobagem, o melhor livro dele é O Outono do Patriarca". E então alguém sentenciará: o maior livro dele é 100 Anos de Solidão. Com 50 milhões de exemplares vendidos, esse livro de 67 é tão célebre que até quem não o leu é capaz de conhecer de cor seu início. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Uma última coisa sobre o Gabo que não poderia ficar de fora desse episódio. Corre por aí que seu gosto pelo fantástico vinha das histórias que ouvia da sua avó. E se a gente leu, já começou. Que coisa maravilhosa, que coisa incrível. E aí foi assim até o final. E o final também é lindíssimo. Que eu não sei se deve contar final de livro no coisa. Mas que ele fala que a casa já tá ficando no caos. Ele finalmente conseguiu ler os escritos do cigano que para na casa. E aí ele fala: porém, antes de chegar ao verso final, já havia compreendido que não sairia jamais daquele quarto, pois estava previsto que a cidade da memória dos homens
no instante em que Aureliano Babilônia acabasse de decifrar os pergaminhos e que tudo que estava escrito neles era irrepetível desde sempre e para sempre, porque as estirpes condenadas a 100 anos de solidão não tinham uma segunda chance sobre a Terra. Nossa, a gente parou, ficou os dois assim, uau, uau, uau. O próximo título já está escolhido. Cidades Invisíveis, Ítalo Calvino. Boa. Que eu comecei a ler, aí eu falei pra ela, os olhos dela brilharam e falaram, a gente vai ler. Falei, tá bom, então eu paro de ler e a gente vai ler junto. Você pode imaginar que fazendo podcast e entrevistando esse tanto de leitor, a gente acaba vivendo umas experiências inesperadas. Nos bastidores do Livros no Centro, mesmo quando está tudo muito bem roteirizado, de cada encontro surge alguma surpresa, alguma perolinha. E com a Ruth aconteceu justamente um momento muito curioso e bonito. Bom, a gente estava lá, encerrando a gravação, e eu pedi para a Hilda e para o Pedro lerem trechos dos livros de que eles falaram na entrevista. Aqueles que você ouviu faz pouco tempo. Sabe o que eu ia pedir para a gente encerrar? Para, se vocês pudessem ler cada um parágrafinho do livro que estão lendo para a Ruth. Quer dizer, estão lendo junto com a Ruth. Não sei se é fácil. Precisa ser do que está lendo agora. Não. E adivinha quem decidiu, em primeiro lugar, puxar um livro da estante e conduzir essa breve simulação da leitura compartilhada, o que pra gente foi um misto de surpresa e encantamento. Miguel Torga, dos Bichos, do livro Os Bichos. Essa poesia, eu acho que é a poesia que eu mais gosto. Como chama? Comunhão, é isso? Comunhão. Falo do sacramento do silêncio, da muda Eucaristia da vida, quando no mundo não havia ainda palavras e ninguém profanava a terra que pisava. Falo da neve, sem qualquer imagem, a sujar-lhe a brancura, e relembro a pureza do lobo a passeá-la sem haver, à procura da presa que há de comer. Falo do mar sem ninfas e sem Camões, das estações do ano conhecidas apenas pela fúria do vento, pelo cheiro das flores, pelo gosto dos frutos e pelo sono das folhas fatigadas no alto travesseiro das ramadas. Falo de tudo que não tinha nome e tem nome, e o nome desfigura, e queixo-me de ti, humana criatura, que dizes madrugada de janela fechada e acreditas que o som da tua voz enclausurada traz o renovo de que necessitas. Ah, que lindo. Muito bonito. Bravo. Então, teve isso também. E assim, decidimos fechar o primeiro bloco da história sobre as pessoas que leem para Ruth, com a Ruth lendo para todos vocês. A gente volta já já para falar sobre a história da Ruth Rocha e sobre leituras compartilhadas. Cara, essa entrevista com a Ruth foi linda, né? Fomos eu e o Melvin, a gente estava achando que só ia encontrar a Ruth, mas aí também estava a Hilda, né, a irmã da Ruth, e o Pedro, neto dela, neto da Ruth. Ou seja, todos os personagens reunidos, né? E foi super emocionante ver como esses laços de afeto, que são muito claros observando os três, se expressam também nesse ato que é muito generoso e amoroso, que é ler para alguém, né? E é engraçado, fiquei pensando, a gente costuma ler para os mais novos, né? Tenho lembrança de ler O Gênio do Crime, do João Carlos Marinho, que é da Global, acho que a Flávia depois me corrige se eu estiver errada, para o meu irmão caçula, que é muito mais novo que eu. Eu tenho 1000 registros mais recentes de ler para as minhas sobrinhas ou para outras crianças próximas. Mas isso, sei lá, isso de ler para alguém mais velho é bem mais raro, eu acho, assim. E eu fiquei especialmente tocada com a conversa com a Ruth, acho que por 2 razões. A primeira é que eu lembrei da minha avó, que com 80 e poucos anos teve um problema de visão e ficou super mal porque não tinha mais autonomia de leitura. Eu lembro dela se queixar de não conseguir ler nem mesmo jornal, assim.
E a segunda razão é que a Ruth e a Hilda, as duas estão na faixa dos 90 anos, gente. E elas leem de tudo. A Hilda disse uma coisa que me marcou, que as duas tinham feito faculdade de sociologia, mas que como seguiram outras carreiras, a vida tomou outros rumos, elas deixaram de se atualizar depois disso. E que agora estavam lendo o que tinha escapado a elas desde aquela época, anos 50, se atualizando, lendo autores como, sei lá, o David Graeber, que para quem não lembra, foi uma referência no Occupy Wall Street. Ele era antropólogo, morreu em 2020 e foi um baita de um teórico, né? Além de um cara super importante no ativismo político. Quando a gente foi lá, elas estavam lendo um livro dele com o David Wengrow, O Despertar de Tudo, uma nova história da humanidade, que saiu pela companhia. Então isso, assim, é uma conexão com a vida que é muito especial, né? E ela se dá através dos livros e dos afetos. Acho que, sei lá, é raro. E foi bonito testemunhar isso nessa família. Mas conta aí, Flávia, você lê para alguém? Para quem que você já leu? Nossa, Rita, você estava falando e eu estava tentando lembrar se eu li para os meus sobrinhos, assim. Acho que para os meninos não, mas para a Gabi, que é a mais velha, eu sempre dou livro de presente, assim. Eles ficam até, ai tia, de novo livro. Mas para a Gabi eu lembro de ler para ela um ou outro livro, mas eu também lembro dela lendo para mim mesmo, sem saber ler, sabe? Que é o mais legal, assim, uma criança olha para aquela figura e inventa uma história ali, mas na cabeça dela ela tá lendo uma história para mim. Ah, que legal. Mas essa coisa de ler em voz alta, eu e o Melvin na loja, a gente, para encaixar na rotina, a gente lê poemas um pro outro, tal. Porque os poemas são mais curtos e entre um cliente e outro a gente consegue ler. Eu lembro que esse ano a gente leu a entrevista da Stephanie Borges com a Djamila Pereira de Almeida, que saiu na Serrote. E aí a gente cada um leu um trecho pro outro em voz alta, assim, foi bem legal, porque ouvir aquele texto que é super forte é incrível, assim, ler em voz alta as coisas. Então, acho que da Pisani a gente leu 2 livros, que foi Desculpe, Flávia, esse da Djamila é aquele que saiu agora em livro pela Todavia? Isso, o que é ser uma escritora negra hoje, de acordo comigo. Nessa edição da Todavia tem a entrevista da Stephanie com ela, e foi isso que a gente leu quando saiu na Serrote, antes. Ah, que legal. Virou livro pela Todavia. Aí eu lembro da Pisani, que a gente leu os 2 livros que saíram pela Relicário, que é o Extração da Pele da Loucura e O Inferno Musical. A gente deve ter lido alguns outros, assim, Marília Garcia, Gandolfi, algum poeta novo que a gente não conhece, a gente lê, assim, tipo, chegou esse livro novo aqui da Jabuticaba, e a gente pega um poema ou outro e vai lendo, assim. Eu lembro que vocês faziam isso na época não sei se fizeram esse ano também com as colunas da Nina Risi, mas com as colunas do Edmilson sobre poesia, que ele pedia uns livros super, assim, de umas editoras pequenas, espalhadas pelo Brasil, e que vocês estavam lá, de vez em quando vocês estavam na loja olhando esses livros de poema que chegavam e um pouco conhecendo esses poetas novos indicados pelo Edmilson. Também o Edmilson é uma grande fonte de novos poetas, né? Então, das colunas dele saíram vários poetas que a gente não conhecia e a gente acabou lendo lá juntos. Isso, gente, para quem não sabe, é porque na Megafauna a gente tem no site sempre 4 colunistas que escrevem sobre gêneros literários diversos. E há 2 anos tem, primeiro o Edmilson e agora a Nina escrevendo sobre poesia. Então é disso que a gente está falando aqui, só para deixar claro para os ouvintes. Mas, voltando a ler em voz alta, uma experiência que eu tenho muito legal, eu trabalhei um tempo na Livraria Simples, antes de estar na Megafauna, e lá, se eu não me engano, todas as quarta-feiras, antes da loja abrir, eles leem um livro escolhido por um dos livreiros. Quando eu entrei lá, eles estavam lendo O Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, que saiu pela Jandaíra, e cada pessoa lia um capítulo ou um pouco mais, se o fôlego aguentasse, e a gente ia lendo, mas sem comentar muito, assim, só se tivesse alguma palavra, algum conceito um pouco mais complicado, a gente parava aquela leitura. Mas a ideia era ler em voz alta e ouvir o outro, e ouvir aquela frase do outro, né? Eu achava muito bacana, assim, ler em voz alta dá uma diferença, assim. Eu leio, às vezes, para algumas pessoas, uns poemas meus, mas é bem raro eu ler poema meu.
Esse negócio da Simples era uma coisa assim, instituída pelos donos da Simples, é isso? É uma coisa que a galera combinou e que ainda acontece, né? Lá na Simples ainda toda quarta-feira um livreiro escolhe um livro e eles vão lendo, assim. Então, normalmente um livro inteiro demora um mês, né? Porque é uma hora e meia de leitura só. Mas eu acho uma atividade bem legal, assim. Eu gostei muito de fazer isso. Anteriormente a isso, eu lembro de... Na escola, a professora Mara leu livros infantis pra gente, no primário, assim. Tinha sala de leitura, a gente ia até lá. E ela lia, eu lembro que eu li Marcelo Marmelo Martelo, assim, eu li não, né? Ela leu. Ah, que legal. E Bruxonilda. E depois, quando eu morei no CRUSP, que é o conjunto residencial da USP, a gente tentou ler O Inferno, do Dante. E aí, cada um lia uma parte, em voz alta e tal. A gente fazia umas brincadeiras, tipo, baixar o som da TV, colocar na novela e cada um fazer um personagem também, que é um jeito de ler a imagem, né? Que ótimo isso! Isso é muito bom, eu recomendo, façam isso, é muito legal. Pega um filme que vocês gostam e cada um começa a fazer a fala, assim, é bem interessante. Você falou do Marcelo Marmelo Martelo, eu lembrei de uma história bem bonitinha, que é… Quando eu voltei da entrevista com a Ruth Rocha, eu tinha ganhado de presente uma edição nova do Marcelo Marmelo Martelo, que eu disse para a Ruth, que era um dos meus livros favoritos na infância. E a minha sobrinha mais nova, que vai fazer 8 anos agora, é uma super leitora e tal. E eu emprestei para ela. Um dia ela veio aqui, depois da entrevista com a Ruth, e eu emprestei o livro, pedi para ela tomar cuidado, que era autografado e tal. E aí meu irmão outro dia me contou que depois do banho dela, ele estava penteando o cabelo dela, ela abriu o livro e começou a ler alto a história para ele. Então era a filha lendo para o pai. E que meu irmão, com aquela história, né, o braseiro, o Latildo, aquelas histórias todas, que aquilo foi, assim, uma volta à infância por meio da voz da filha. Então, que foi um negócio super forte, bonito, e isso veio por um livro da Ruth, assim. Então, você falou do Marcelo Marmelo Martelo, lembrei dessa história. Pensar que essa história perpassa várias gerações, né? Assim, meus sobrinhos também leram na escola, minha sobrinha leu. Mas a gente tá falando muito. Ô, Flávio, eu sei que você gosta muito de criança. E eu queria muito saber se você lê para suas crianças ou se alguém leu para você quando você era criança. Quando eu era criança, minha mãe tinha o costume de ler. Sim, ela, acho que se eu sou livreiro, ela é uma das responsáveis, né? Ela sempre incentivou minha leitura. Mas, né, como eu sou padrinho de 3 crianças, né? Eu leio mais pra do meio, que ela mora mais próxima da minha casa e tal. E o engraçado é que agora ela tá com 7 anos, e quando ela tava com seus 4 anos, eu dei aquele segundo do Emicida. Foi assim que eu e a Escuridão ficamos amigas, né? Que saiu pela Companhia das Letrinhas. Ela tava bem nessa fase de dormir sozinha, mas medo do escuro. Enfim, eu ia lendo pra ela, e conforme foi passando o tempo, ela foi perdendo o medo do escuro. Hoje em dia ela tá com 7, vai, né, completa 8 no final do ano. E tem um outro que, assim, ela acabou virando uma fã do Saci, porque o padrinho aqui também é fã do Saci. Foi o que saiu pela Mônica Starrell, que tem Um Saci no Meu Quintal, que saiu pela WMF. E esse é engraçado que ela vê alguma coisa de Saci, ela já... Ô, padrinho, lembra daquele livro que eu te dei, que você me deu e tal? Já bate aquele orgulho, assim, ó, tô criando uma leitorinha. Não, a gente tá criando pequenos devoradores de livros. E tem uma coisa que você vai, de alguma maneira, mostrando pra ela as coisas que você gosta, né? Esse que você falou é Um Saci no Meu Quintal, da Mônica Starrell, né? Da WMF. Isso. O Saci vai fazendo, né, as estripulias dele lá, e ela foi curtindo, assim. E ela perdeu o medo do escuro, mas deve ter essa lembrança pra sempre, né? De você lendo pra ela, de como isso foi importante, né? Sim, com certeza. Com certeza. Tanto que chega a época, ou o Natal, o aniversário dela, ela... até já sei o que o Flávio vai me dar. Ele vai me dar livro. Minhas sobrinhas falam isso também. Os adolescentes tudo odiando livro, porque a gente fez isso na infância deles. E, cara, criança tem esse negócio de pedir para contar a mesma história 500 vezes, né? Até gravar, até saber de cor. E aí a gente acaba aprendendo também, né? Fica com a história na cabeça.
Agora, tem isso de ler em voz alta em público que às vezes gera uns constrangimentos, né? Não sei se vocês têm história disso. Eu lembrei de uma história que a Irene conta, já que esse também é um episódio sobre avós. A Irene, nossa diretora, é neta do Sérgio Buarque de Holanda. E ela conta uma história de que ele reuniu os filhos para ler As Mil e Uma Noites. E que quando a coisa ficava muito picante, assim, as histórias iam, assim, ganhando um pouco mais de picância. Porque A Mil e Uma Noites é um pouco... Exatamente. Ele dizia para as meninas saírem da sala, cara. Porque era um pouco isso, vamos proteger as moças dessas indecências. Mas, seriamente, isso de ler para o outro tem uma dimensão que é bonita também, né? Que é essa necessidade de compartilhar histórias, né? Uma coisa, enfim, ancestral. Mas eu tenho isso menos com livro, né? Ou então tenho mais para ler com criança, assim. Eu tenho isso com jornal, mas é um péssimo hábito. Não, primeiro que você lê jornal ainda, né, Rita? Não, eu leio jornal impresso. E todo mundo com quem eu já partilhei a vida, família, amores, tal, se queixou em algum momento de eu ir lendo o jornal em voz alta. Eu falo assim, escuta isso. Aí eu leio a matéria, um pedaço da matéria. E a pessoa nem tinha chegado ainda, aquele caderno. Então isso sempre foi objeto de discussão. Mas eu melhorei. Gente, outra coisa que apareceu na conversa com a Ruth são as releituras. Isso também é muito legal, porque ela conta que livros que ela gostou numa época, lá atrás, quando foi publicado no Brasil, sei lá, ela parou de gostar, ou não vê mais tanta graça hoje em dia. Estou pensando aqui num livro do Vargas Llosa que ela menciona, que é O Pantaleão e as Visitadoras, que ela leu com o Pedro, neto dela. E que quando ela releu, né, com o Pedro, ela não gostou. Achou que realmente, enfim, envelheceu. Então esse negócio revela um elo da Ruth com a vida, mas também um pouco com as questões contemporâneas, com esse debate, assim, né? O que incomodava ali no livro? Um pouco o modo de tratar as mulheres, as prostitutas. E sei lá, na real tem um monte de livro que envelhece mal, né? Ou a gente que envelhece muda de gosto, não sei. Tem umas coisas que eu adorava uns 20 anos atrás e hoje eu não leio. Conta pra gente. Não, eu tô falando muito. Você agora, Flávia. Tá. Primeiro eu vou falar coisas que eu releio com frequência. Por exemplo, eu leio, tirando os anos da pandemia, eu leio 100 Anos de Solidão todo ano. Então… Sério? Nossa. Gente, 100 Anos da Solidão aparece muito nesse episódio, que incrível. Porque é um livro que eu li e foi um ponto de virada, assim, na vida. Eu li quando eu já estava no primeiro ano da graduação da Letras. E eu lembro que eu lia andando na calçada, lia, fazendo outras coisas. Eu lembro que eu deixei de fazer algumas coisas de matéria, porque eu tinha que terminar o livro. Então, quando eu li a primeira vez, deu um start, assim, de latino-americanismo, de modo de escrita, E aí eu comecei a ler todo ano. Então, eu acho que toda vez que eu releio Ano de Solidão, ele me encontra um leitor diferente. Eu sou o leitor diferente. O livro continua igual, porque ele não mudou. Mas eu tô diferente. Então, a primeira vez que eu li, meu personagem preferido era a Amaranta Úrsula. Aí depois eu vou trocando os personagens preferidos e vou pegando outras questões dentro do livro. Assim, tenho isso com o Manuel de Barros. O Drummond é um cara que eu releio, o Murilo Mendes. E com poesia tem uma questão diferente, que eu gostar muito de uns poemas na primeira vez que eu li, por exemplo, o Murilo Mendes. Aí depois, quando eu releio, eu gosto de outros e acho os outros mais fracos. E tem essa coisa da vida, né? Que eu fui me tornando uma leitora diferente. E quando eu volto pro livro, ele é o mesmo poema, só que eu estou lendo com outros olhos. Então eu acho muito legal reler as coisas. Claro, você ganha camadas, né, de experiência, de leitor e de vida, né? E agora, uma leitura que eu gosto, né, aquele Guilty Pleasure que fala, sei lá, Dalton Trevisan. Eu leio Dalton antes de entrar na Letras. Eu já li em casa, porque tinha uns livros lá meio nas coisas da minha tia. E eu adoro o jeito que ele escreve contos, mas hoje em dia ele é lido, né? E tem no texto bastante machismo. Então, eu não cheguei a reler, sei lá, tem uns 5 anos que eu não leio. Mas talvez depois desse episódio eu volte ao Dalton para ver se eu vou gostar ainda ou não. Ah, que legal. O Dalton tem isso, né? Mas eu também adoro. E você, Flávio? Você relê? O que envelheceu para você, O que envelheceu Flávio? mal? Nossa, é uma pergunta difícil, viu? Porque eu
fiquei um bom tempo lendo coisas de não ficção, e quando eu ia pra ficção, um cara que eu acho que não é legal ler assim hoje em dia, é o velho safado, né? O Charles Bukowski. Quando era muito novo eu lia assim, mas depois começa a reler, putz, cara, cai nesse barato, né? Machismo, sexismo, enfim, essas coisas que não prestam, né? Assim. E dentro da poesia também, o Drummond eu leio, quando eu vejo, eu tô lendo e relendo ele, até mesmo o Geni Guimarães, que eu descobri na livraria, e quando eu me pego, eu tô lendo alguma coisa dela, assim, também. E tem algum escritor que você gosta até hoje, mas que tem alguns livros que tem problemas, não sei, assim, você continua lendo o cara, mas você sabe que em alguns títulos talvez tenha alguns problemas. O Jorge Amado, mas no contexto, assim, né, aquela coisa de contar a história do povo, assim, no geral, né, principalmente, né, a ligação que ele tinha com o candomblé e tal, com a Bahia. Às vezes eu acho que, é um cara querendo contar uma história não pertencente, assim, né? Mas eu leio de boa, assim, numa boa. Você não acha que ficou datado? Então eu tinha entendido que você achava que era datado. Não. Algumas coisas ficaram, outras eu acho que não ficou datadas. Para mim, o Compadre de Ogum é um livro que ele é atemporal. Ao meu ver, assim, ele é um livro muito atemporal. Eu não sei se ainda tá, né, pela Companhia das Letras. Ele, A Morte de Quincas Berro d'Água, também eu acho atemporal esse livro. Esses livros, né, são atemporais, assim. Bom, com isso a gente encerra o segundo bloco. A gente vai deixar a lista dos livros mencionados na descrição do episódio no nosso site e a gente segue para o quadro Sabe Aquele Livro. Quem já trabalhou como livreiro sabe que uma das atribuições do cargo é decifrar enigmas. Então, para treinar aqui a habilidade da adivinhação, a gente criou o quadro Sabe Aquele Livro. Funciona assim: você manda um áudio descrevendo a obra que está procurando e a gente desvenda o mistério aqui no podcast de improviso. Flávia, vocês estão prontos? Eu nasci pronta. Flávio, tá pronto? Sim, tô pronto. Então vamos lá, pode soltar o áudio. Oi, tudo bem? Por favor, eu tô procurando um livro de uma escritora que eu não sei se ela é argentina ou francesa. E ela tem uma escrita muito dura, mas muito forte, assim. E eu fiquei muito impressionada com o primeiro livro dela, que eu li. E as capas são todas assim com umas fotos com um astral meio anos 70. E eles raspam os olhos, sabe? A tinta é raspada. Então você não vê os olhos das pessoas. E eu sei que tem esse novo, mas que é um menininho na capa. Você sabe me dizer qual é, por favor? É Morra Amor, editora Instante. Eu não lembro a autora. Não, é quase. É quase? É quase Morra Amor. Uau, é da mesma, né? Porque são 3 livros. Sim. Não lembro o nome do último. Nossa, eu não consigo lembrar. Flávio, não sabe? Da autora argentina, não é da Harvix, não, né? Harvix. Harvix. Ariana Harvix. Agora e o livro? Agora vocês me pegaram, viu? Eu só lembro do Morra Amor e a editora, agora eu sei, a Harvix, mas o nome do livro eu não consigo lembrar. Meu Deus. Ninguém ganhou, então. O livro é Precoce, da Ariana Harvix, saiu pela Instante, com tradução da Francesca Angiolillo. E a capa, porque agora a gente vai começar a dar o nome do designer, que é o mais justo, né? Afinal, vocês descobrem sempre pela capa, pela descrição da capa. A capa é da Fabiana Yoshikawa. Quem mandou esse áudio foi a Mônica, de São Paulo. Olha, difícil, hein? É raro vocês não adivinharem. É que eu não lembrava o nome dos outros livros, eu só via com Morra Amor, assim. E eu tava com o Precoce na cabeça, eu devia ter chutado. Tá muito tímido, Ô, Flávio, é sua primeira vez, é igual o passa-repassa, aperta o botão e espera a torta na cara. Não precisa nem escutar até o fim. Precisa ver, a Flávia porque agora ela não sabia, normalmente ela atropela. Uhum.
Ó, o próximo áudio é de um ouvinte anônimo. Oi, já chegou para vocês o lançamento de uma... Eu não estou lembrando agora o nome da autora, mas ela é uma autora de ficção que está lançando um livro sobre escrita literária, sobre oficina de escrita literária. Pelo que eu vi, assim, a capa tem umas linhas paralelas Noemi Jaffe sobre escrever. Como se fosse uma linha de margem como vermelha. chama o livro? Várias linhas, várias direções. Aliás, falei que era um ouvinte anônimo, uma ouvinte anônima. É uma anônima. autora muito, assim, já escreveu vários livros de ficção e... Não estou lembrando o nome do livro, mas tem alguma coisa de escrita no título. Vocês sabem qual é? Ó a dica, gente. Escrita movimento? Isso! Escrita em movimento, 7 princípios do fazer literário, da Noemi Jaffe. O livro acabou de sair, né? Pela Companhia das Letras. E a capa é da Luciana Facchini. Excelente capa, Luciana. Flávio, parabéns. vamos melhorar isso aí, hein? Ó, Flávio agora tá na frente. A próximo áudio é do Vinícius de São Paulo. Oi, tudo bem? Aqui é o Vinícius e eu tinha uma dúvida. Vocês poderiam me ajudar a achar um livro que tem... Eu lembro que tem uma capa com 2 homens sem camisa e com cabelo azul, um fundo amarelo, sabe? Nossa, esse é um livro novo, saiu mês passado pela Companhia das Letras. Foi. É um romance LGBTQI+, mas agora o nome do livro não consigo lembrar. Inclusive uma capa belíssima. Ois. Pô, também não consigo não. Eu lembro da capa perfeitamente, mas o título... Ois e uma palavrinha. Ois. Não consigo lembrar porque esse é bem recente. Na livraria chegou há 2 semanas só. Posso falar? Pode, ou vocês vão tentar? Pode. Fala. O livro é Os Profetas, do Robert Jones Jr., saiu pela Companhia das Letras, com tradução da Viviane Souza Madeira, e a capa é da Mariana Metidieri. Vocês hoje foram? Hoje foi fraco, né? Eu lembrei tudo menos o nome do livro. E Flávio tá ali, ó, de mãos dadas com Gonzaga, hein? Caramba. Gonzaga não acertava uma também. O pessoal tá na zona da degola, né? Para participar do quadro Sabe Aquele Livro? É só mandar o seu áudio para o WhatsApp 11 9 10 15 02 29. Conta pra gente também se você tá conseguindo adivinhar as charadas que passam por aqui. Para terminar essa edição, uma boa recomendação de leitura. Com o quadro Devorados, a gente traz para cá, a cada episódio, um livro que uma pessoa da nossa equipe ou um convidado especial devorou e recomenda. Hoje, quem vai sugerir uma leitura para vocês é a Fernanda Diamante, diretora da Megafauna. Eu estou devorando o novo livro do Bernardo Carvalho, Os Substitutos, que está saindo agora pela Companhia das Letras. Eu nem terminei ele ainda, então eu não corro o risco aqui de dar nenhum spoiler muito grave, mas eu fiquei muito hipnotizada pelo livro muito rapidamente. E estou até economizando para terminar de ler. E é a história de um pai e um filho nos anos 60, perdidos na Amazônia. Um pai envolvido com desmatamento da floresta, num momento de ditadura militar. E esse menino, que é um menino sensível e que ao mesmo tempo está lendo um livro de ficção científica sobre o fim do mundo. Então tem essa história paralela acontecendo, que é essa leitura do menino e a relação entre ele e esse pai, que tem uma personalidade altamente complexa e é muito cinematográfico, muito tenso e, ao mesmo tempo, trata de muitas coisas muito atuais, muito fortes para a gente, de um ponto de vista bastante curioso, pelo menos até aqui. Acho que talvez eu possa já dizer que é o livro que eu mais gostei dele desde 9 Noites. É isso. O Livros no Centro fica por aqui.
Lembrou de alguma história inusitada sobre livros que possa render um bom episódio? Você pode mandar sugestões pelo @livrariamegafauna no Instagram ou por e-mail podcast@livrariamegafauna.com.br. A gente queria agradecer a Ruth Rocha, a Hilda Machado Lorque, ao Pedro Rocha Cousani e a Mariana Rocha. E agradecemos também a Simone Galiano e a Ana Lima Cecílio, que foi quem nos contou essa história da Ruth. O podcast Livros no Centro é realizado pela Livraria Megafauna e tem distribuição pelo UOL. Eu sou a Irene de Holanda, diretora da Megafauna, e dirijo Livros no Centro junto com a Fernanda Diamante. A criação e o roteiro são da Laura Capeluchinic, que também é responsável pela produção executiva desse podcast. A Rita Palmeira, curadora da livraria, cuida da pesquisa e da edição dos roteiros. Ela apresenta o Livros no Centro junto com a Flávia Santos, livreira e coordenadora da loja. O Flávio Augusto, o Maurício Gonzaga e o Melvin Brito, livreiros da Megafauna, se revezam na conversa do segundo bloco do podcast. Eles e a Flávia Santos colaboram com a Rita Palmeira na curadoria dos livros citados nos episódios. A trilha sonora original é do João Camareiro. O desenho de som, a montagem e a finalização são do Vitor Oliveira. E as músicas complementares são do Vitor Oliveira e do Blue Dot. Quem faz a direção de locução é a Mica Lins, e a pesquisa para o podcast é da Sheila Miranda. A Fernanda Fischer é responsável pela identidade visual, e a ilustração é da Veridiane Scarpelli. A Leana Ferreira e a Manuela Stelzer fazem a comunicação do projeto, e o André Stefanini faz a diagramação. A Júlia Brick é assistente de produção. O Ricardo Terto cuida da distribuição em todas as plataformas. A Bia Guimarães e a Sara Zobel deram consultoria para o projeto. A transcrição de áudio é da Lúcia Miguez. Esse episódio do Livros no Centro foi gravado no estúdio Tiranossom. Os livros que citamos estão na descrição do episódio, e você pode encontrá-los na Megafauna e no site da livraria. Defenda o livro, frequente livrarias independentes. Dessa forma, você descobre boas leituras e ainda fortalece a bibliodiversidade. Ficamos por aqui. Te esperamos no próximo episódio.